Iniciando o nosso culto desta quarta-feira, como nós fazemos em todo o início de culto, oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos colocar na presença do Senhor em oração, buscando toda a graça, toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o perdão de Deus para as nossas vidas, para os nossos pensamentos, para a nossa visão, para a nossa fala, para a nossa audição. Que o Senhor use de compaixão para conosco, querido Deus, querido Pai, amado Senhor. Mais uma vez nos juntamos aqui na condição, na qualificação de Igreja do Senhor, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para te engrandecer, para dizer publicamente que amamos o Senhor. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Mais uma vez nos dispomos aqui a aprender. Fala conosco. Somos fracos, carentes, necessitados. Não abrimos mão do teu socorro, da tua ajuda nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, dos enganadores, dos falsos, dos hipócritas, dos dissimulados. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender do Senhor. Estamos com a tua palavra aqui aberta. Esta é a minha oração por mim e por todos aqueles que estarão conosco neste culto, onde o Senhor é o centro. E oramos assim no nome do Cristo Jesus, o Deus encarnado. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente sempre procura, todos os dias aqui trazer a Bíblia, e trazer a Bíblia de um jeito, não é um jeito diferente, não é isso, mas é um jeito que a gente possa crescer na graça, no aprendizado, porque vez por outra Deus nos coloca em situações que, se a gente não tiver a firmeza do entendimento, do conhecimento, que é responsabilidade de cada um de nós, a gente não consegue fazer aquilo que Jesus disse que a igreja deve fazer, que é levar para as pessoas o Evangelho, e este Evangelho deve, porque o Evangelho é assim, as boas novas são exatamente isso, deve convencer através do Espírito Santo as pessoas que elas são perdidas e precisam de um Salvador. Isso posto, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Levítico, lá no Velho Testamento, capítulo 19, versículo 17. Levítico 19, 17. A gente vai falar aqui um pouco hoje sobre violência, raiva, ódio, e nós vamos, pela graça de Deus, sempre aprender juntos aqui alguma coisa. Violência. O
que é violência? Violência é agredir alguém, esmurrar alguém. O que é violência? Porque hoje inventaram um monte de violência, né? Tudo hoje tem invencionice no meio aí. Violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra o... Tudo é violência. Aí começaram a fatiar a violência. Violência contra a criança é violência. Não é diferente da violência contra o idoso. É violência. Violência contra a mulher não é diferente da violência contra a criança. É violência. Mas você sabe como é que é, né? Este mundo de hoje, do politicamente correto, né? As pessoas inventaram tantas coisas e o mundo continua cada vez pior, né? Então, isso tudo não serve para nada. Porque Deus, ele condena a violência. Não importa se é contra a criança, o recém-nascido, o idoso, a mulher. Não importa. Violência é condenada por Deus. A gente só fica, sabe, dividindo em grupos. Violência é uma força física exercida com o propósito de violar, danificar ou abusar. Isso é violência. E isto, a violação, a danificação, o abuso, infelizmente, faz parte da vida cotidiana. Isso acontece toda hora. Eu estou falando disso aqui, está acontecendo por aí. Isso aí. Isso está presente na vida, na realidade da vida, e a violência também está retratada nos filmes, programas de televisão. Porque o mundo que a gente vive, esse mundo de hoje, esse mundo devastado e que vai se devastar muito mais ainda, ele muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é estabelecido por meio da violência. Quantas coisas são conseguidas através da violência? Só que, para nós cristãos, eu estou falando o ideal, né? Porque a Bíblia é o ideal, é o melhor. Nada supera aquilo que a Bíblia diz. Para nós cristãos, o caminho do mundo deve ser sempre superado. O caminho do mundo deve ser sempre superado pela verdade da palavra. Tudo isso que o mundo apresenta, a verdade da palavra deve ser para nós cristãos superior a tudo isso. E o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, fala sobre violência? A violência, seja ela física, emocional, psicológica, enfim,
ela é tão dolorosa como a violência praticada pelas mãos. Por causa disso que eu sugeri que vocês abrissem a Bíblia em Levítico 19:17. O que está escrito aí? Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Quando a gente sabe que alguém está em pecado, o que a gente faz? O que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, o que você faz? Você sabe que o seu marido está em pecado, por exemplo. Você sabe que sua esposa, seu filho, seu sogro, sua sogra estão em pecado. O que você faz? Qual a sua atitude? O que é melhor quando a gente sabe que alguém está em pecado? O que é mais amoroso? A gente já falou muito aqui sobre o amor. Eu já procurei explicar muitas vezes sobre o amor. O que é mais amoroso? Não falar nada para a pessoa e acumular em você ódio, ressentimento. O que é melhor? Bom, a Bíblia diz que o melhor, quando nós sabemos que alguém está fazendo algo que não deve ser feito, ou está fazendo algo da forma que não deve ser feito, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, a palavra de Deus, não é o Mário que está dizendo, é a palavra de Deus, diz que a gente deve falar francamente com a pessoa. Nós devemos ser francos. O que é ser franco? É ser claro, objetivo, não ficar rodeando para falar. Chega e fala, olha, não quero, sei lá, cada um tem um jeito de falar, né? Não quero mandar em você, na sua vida. Não quero determinar nada, mas isso, assim que você está fazendo, está errado. À luz da palavra de Deus, você está errado. Mas eu estou errado. Você está justificando seu erro com o erro da outra pessoa. Então erram ambos. É assim que a gente deve fazer. É assim que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus está dizendo isso lá para a gente. Por quê? Porque a ira, a raiva, o ódio, o rancor, a mágoa, primeiro vai fazer mal para você. Quando você tem raiva, ódio, rancor, mágoa de alguém, o primeiro a se prejudicar é você. Você vai ficar doente, pode ter certeza. O Salmo Davi fala sobre isso, né?
E segunda coisa, além de você ter uma possibilidade muito alta, muito grande de adquirir uma doença por causa desta ira, a ira também pode levar o homem irritado ao julgamento de Deus, tão rapidamente quanto um golpe físico, por exemplo. A violência que uma pessoa mostra nas suas atitudes, tem gente que é violenta, né? É agressiva. Ela pode ser trazida de volta para essa pessoa pelo próprio Deus. Então, eu estou trazendo isso para você, meu irmão, não para você, mas primeiro para mim, para a gente estar pensando aqui, ó, na vida da gente. Olha, será que eu sou uma pessoa... Porque às vezes, você viu, a violência não é só física. Você pode violentar uma pessoa pressionando esta pessoa. Você pode violentar esta pessoa não fazendo aquilo que você precisa fazer ou que você deve fazer. Nós estamos vivendo aqui no mundo, olha, presta atenção. Nós estamos vivendo num mundo, né, que está assim, segundo eu tenho acompanhado aqui, né, porque não sou o melhor, não é isso. É que eu não vou ficar vendo o que a Record fala, o que o SBT fala, o que essa Globo fala, Bandeirante, não vou. É claro que eu vejo, mas isso não é... Quando se fala em mundo, né? As notícias são manipuladas aqui internamente. Como é que eu vou acreditar que o que eles estão falando do mundo é verdade? Então eu procuro outros meios para me informar sobre as coisas do mundo. E as coisas do mundo, as informações sobre o mundo, hoje, dia 5 de junho, 10 horas e 38 minutos do ano de 2024, as coisas do mundo indicam que nós estamos prestes a uma terceira guerra. E o que Deus fala? Por que você está falando de guerra? Você está em guerra mundial, não sei o quê? Não estou dizendo que vai haver uma terceira guerra. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós estamos prestes a uma terceira guerra mundial. E o que Deus fala na violência? Porque uma guerra é algo extremamente violento. Então eu convido você. Por que você diz, você me convida? Porque é um convite, você faz se você quiser. Abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Eu quero esclarecer algumas coisas para você. Ah, mas então a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Ah, mas então a Bíblia é do jeito que você está... Não.
Eu estou tentando mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia, a nossa Bíblia, é a palavra de Deus. Só que ela é traduzida. Então, quando a pessoa vai traduzir, algumas palavras que existem na língua que ela está traduzida, que ela está escrita, não tem para a língua que será traduzida. Então busca-se um termo muito próximo daquele. Então em Êxodo, capítulo, isso tudo é para você entender. Se você não entender, você pode questionar e eu vou te ajudar, vou esclarecer melhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, nós estamos falando de violência na guerra. Agora você vai entender por que eu estou entrando por esse caminho. Está escrito aí, não matarás. Não está? Êxodo 20, 13. Mas no original, o termo no original é muito mais próximo de não assassinarás. Porque assassinar é uma coisa, matar é outra. Apesar de ter o mesmo resultado, a morte de pessoa, de uma pessoa ou de pessoas. Mas o ato de não matar é uma coisa. E o ato de não assassinar é outra coisa. Então, se você quiser, eu já fiz isso. Há muito tempo eu fiz isso. Onde está lá, não matarás, eu coloquei, não assassinarás. Porque é muito mais próximo. Aliás, algumas Bíblias já mudaram. Já estão com não assassinarás. Algumas traduções. Porque é muito mais próximo do original. E por que você está falando? Porque se você é um leitor bíblico, e todo cristão deve ser, né? Então eu imagino que todo mundo leia a Bíblia, né? Você vai ver, lendo a Bíblia, que Deus tem permitido guerras justas em toda a história do seu povo. Se você ler lá o Velho Testamento, por exemplo, você vai ver que Deus permitiu guerras justas, com um motivo justo. Em alguns casos, Deus até mandou o seu povo ir à guerra, exterminar determinados povos. De Abraão a Débora, Davi, o povo de Deus tem lutado como instrumento nas mãos de um Deus justo e santo. Eu sei que muita gente fica chocado quando ouve isso. Mas isso tudo que eu estou falando está na Bíblia, não estou forçando nada. É só você ler o Velho Testamento. Guerra justa, Deus permite.
Em Romanos, agora vamos para o Novo Testamento, porque não se esqueça que Jesus mesmo disse que ele não veio mudar nada, ele não veio alterar a lei, ele não veio, ele veio cumprir a lei. Não foi isso que Jesus fala? Então, agora vamos para o Novo Testamento, estamos falando de violência. Romanos, capítulo 13, versículos do 1 até o 4. Esperar um instantinho para você. Você estava lá no Velho Testamento, em Êxodo 20, 13. Agora o meu convite é para você ir para o Novo Testamento, em Romanos, capítulo 13, versículos do 1 ao 4. Que diz que nós, cristãos, tementes a Deus, precisamos nos submeter às autoridades governamentais e que as nações têm o direito de portar a espada contra os malfeitores. Tanto malfeitores nacionais quanto os estrangeiros. É isso ou não é que está escrito aí? É claro que eu não estou aqui usando as palavras de maneira literal que estão na sua Bíblia. Mas o contexto do que está escrito em Romanos 13, do 1 ao 4, é isso que eu acabei de falar, não é? Se você entender que não é, e você estiver pelo Facebook, por exemplo, nos acompanhando, você diga aí, não, para mim não é. Né? Se você estiver pelo aplicativo, pelo site, pela rádio Graça e Paz, depois você manda. No grupo, agora não tem como ver, mas pode mandar. Não, você está errado, não é isso que está escrito. Nós vamos conversar a respeito. A violência, queridos irmãos e queridas irmãs, ocorre, mas a gente tem que reconhecer algo. Tudo isso é para nosso esclarecimento, viu? Tudo isso que eu estou falando aqui é para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. A gente precisa reconhecer a diferença entre o julgamento santo, que é o julgamento de Deus, e as vinganças pessoais. Porque às vezes a gente quer se vingar, a gente que eu digo é nós, né? O povo, o ser humano. A gente quer se vingar de pessoas que a gente não gosta. E vingança, estou falando de um julgamento justo, santo, e estou falando de vingança, porque eu estou falando de violência, então tem que esclarecer essas coisas. Orgulho, que é o resultado da vingança pessoal contra as pessoas que a gente não gosta, né? O orgulho é pecado, vamos usar o termo claro. Salmo 73, verso 6. Salmo 73, verso 6, esclarece para a gente sobre o orgulho. Outros lugares da Bíblia também, eu estou citando esta passagem. Então, vingança contra as pessoas que a gente não gosta é orgulho. Por causa disso que Deus chama para ele o direito de vingança. A vingança é do Senhor. Deus chama para ele esse direito. Mas você vê, Deus não impede o homem de se vingar.
Só que se ele tivesse vingando por orgulho, e a vingança mormente é por orgulho, ele estará pecando contra Deus. Por quê? Porque nós homens, principalmente nos dias de hoje, nós somos propensos a aceitar a violência. Quando eu era... É chato ficar falando isso, né? Mas, assim, ficar falando, quando eu era criança, parece que a gente... o mundo não era melhor. É claro que o mundo vai piorando. Mas era melhor se a gente comparar com os dias de hoje, né? Quem nasceu antes de mim achava que o mundo que eles nasceram era melhor, comparando com o mundo da época que eu nasci. O mundo sempre foi decaindo, né? E quando eu era criança, se usava muito o termo homem não chora. Homem não chora. Eu cresci ouvindo isso. Homem não chora. Homem tem que carregar uma arma. Cultura. É muito mais fácil você ferir, usar de violência quando você está com o objeto que te dá poder sobre a violência. Se você está armado, é muito mais fácil você atirar em alguém do que se você não tiver uma arma, ora. Se você está com uma faca, é muito mais fácil você esfaquear alguém do que se você tivesse a faca. Isso é coisa óbvia. Só que a Bíblia diz o quê? Djalma, é verdade, eu ouvia muito isso, né? O homem não toma mel, o homem come abelha, né? Eu ouvia isso. E a gente vai crescendo com uma noção errada, né, do homem. Porque a Bíblia fala exatamente o contrário disso. Se você abrir em Provérbio, livro dos Provérbios, Provérbio 3, verso 31, o que você vai ler? Vou esperar um segundinho para você abrir. O livro dos Provérbios é logo ali depois de Salmo, né? Provérbio 3, verso 31, está assim: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. A Bíblia não alimenta a violência. A Bíblia não diz que nós devemos ser pessoas violentas. Não confunda violência com defesa pessoal. Tem gente que confunde. Não, deixa. O sujeito é espancar. Não, deixa que Deus... Não, você tem o direito, a obrigação de defender a sua vida e sua integridade física. Isso não é violência. Você sabe, assim, como você mais ou menos entender melhor isso, talvez, né? Você vai defender a sua chácara, né? Tem algumas pessoas que nos acompanham que moram em chácaras. Eu sei, porque as pessoas comentam. Você vai defender a sua chácara. Ladrão, sei lá quem, entra na sua chácara,
Você dá 6, 7 tiros, você descarrega o revólver no ladrão. Nem tem como você alegar de legítima defesa, você sabia? Você descarregou o revólver no cara. Como é que é legítima defesa? É assassinato. Mas ele entrou aqui. Sim. Mas vai ser muito difícil, hein? Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que vai ser muito difícil o delegado engolir que foi legítima defesa. Mas ele entrou, não sei o quê. Mas com 6 tiros. 1 tiro, 2 tiros, tudo bem. Porque o resto passa a ser violência, passa a ser ódio, passa a ser raiva. Deixou a legítima defesa para trás e veio à frente a violência. Entendeu? Por causa disso que a Bíblia diz que a gente não pode ter inveja da pessoa violenta e não pode seguir os caminhos desta pessoa. É um detalhe curioso da lei, né? Quem acompanha sabe que eu sempre digo, a lei, né? Ela deve acompanhar a Bíblia. Muitas leis não acompanham, não, né? Principalmente a dos impostos, né? Mas devia acompanhar, porque a lei maior é a lei de Deus, né? Então, a gente precisa encarar isso com verdade. Porque as pessoas, quando acontece alguma coisa triste, né, terrível, violenta na família, o que as pessoas querem? Justiça. Não é? Justiça. Se você for ouvir a mãe de um assaltante que foi morto pela vítima, você vai ouvir da mãe do assaltante que ela quer justiça. E eu sei que eu estou falando aqui de violência nesse mundo tão violento. O nosso mundo é extremamente violento. Extremamente. Certa vez Jesus usou de violência. 2 vezes, né? Lá no templo, quando ele expulsou os cambistas e os vendedores de animais lá do templo, né? Jesus mostrou ali muita emoção e muita raiva. Mateus 21, 12, 13, Marcos 11, do 15 ao 18, e João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Mas você não vai ler em nenhum lugar da Bíblia que Jesus estava enraivecido, que Jesus estava violento. O que você vai ler ali é que o zelo, o cuidado pela casa do Pai, João 2,17, fez com que ele tomasse aquelas atitudes. Ele não fez aquilo por ódio, ele não fez aquilo por violência, ele não fez aquilo por vingança, por orgulho, para se exibir. Ele fez aquilo para defender a santidade do Pai. A raiva de Jesus ali, porque eu sei que alguém iria, exatamente, Djalma, exatamente. Alguém poderia levantar esse caso, né?
a justificativa dessa raiva pura de Jesus, da parte naturalmente humana de Jesus, né? Era porque a raiz de tudo estava na preocupação pela santidade e adoração a Deus. Porque é isso que estava em jogo quando os vendilhões do templo estavam ali. Jesus tomou uma decisão rápida e sábia, né? E outras vezes também ele se irou, acho que é Marcos, eu não me lembro, quando quando os fariseus se recusaram a responder à pergunta de Jesus. Jesus olhou para os que estavam à sua volta, né? E ficou profundamente entristecido por causa daqueles corações duros. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a violência gratuita é o que mais vai crescer neste mundo. Mais vai crescer a violência gratuita. Violência sem necessidade. Violência, pela raiva, pelo ódio, pelo orgulho. Pela mágoa do outro ter aquilo que você não tem. Mas a Bíblia diz para nós, amados irmãos e queridas irmãs, e eu sugiro que a gente siga a Bíblia Sagrada, que a oração e a paciência sempre vão superar a violência e a raiva. Oração e paciência sempre supera a violência e a raiva. Querido Deus, amado, poderoso, Pai e Senhor, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor nos mostrou sobre violência. É claro que existem outras muitas coisas para serem ditas, mas que a gente se fie, que a gente se firme, que a gente se agarre à verdade da Tua santa palavra. Continua, Senhor, neste dia, falando conosco. Talvez muitos dos nossos irmãos e irmãs vão se lembrar desta proclamação da palavra ainda neste dia. E ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Como? É impossível, mas ajuda-nos. O Senhor é fiel a nós. Minha oração é por todos nós no nome do Cristo Jesus. Amém.